Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Maia e essa é a Pílula de Direito Constitucional. E hoje nós vamos abordar um tema extremamente importante, que é o princípio da tripartição de poderes. Esse princípio se encontra ali no início da Constituição, naquele rol de princípios fundamentais que vão dos artigos 1º a 4º da Constituição. E o princípio da tripartição de poderes se encontra no artigo 2º da Constituição, que diz que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Mas vamos entender um pouco melhor essa história de tripartição de poderes. Pois bem, a ideia da tripartição de poderes, também chamadas por muito de separação dos poderes, surgiu ainda no século XVII, com o livro do estudioso, do filósofo Barão de Montesquieu. O Barão de Montesquieu, junto com outros autores iluministas, escreveu o livro O Espírito das Leis. E nesse livro ele defende que o poder estatal deveria ser dividido em 3 funções. Com qual intuito? Naquela época, o mundo vivia a égide, o mundo ocidental, a Europa, vivia a égide das chamadas monarquias absolutistas. Quando ficou consagrada, por exemplo, a frase do rei Luís XIV, que disse com todas as letras, o Estado sou eu. E nessa época, o Estado, que se manifestava por meio da figura do rei, não era responsabilizado. O rei, que mesmo criava as leis, que executava as leis, que julgava aqueles que contrariavam as leis, não era responsabilizado de forma alguma. Isso fazia com que os reis se tornassem verdadeiros tiranos. Então Montesquieu identificou que uma das formas de se limitar o poder do rei era dividir as funções estatais entre pessoas diferentes. E ele criou a teoria da tripartição dos poderes. Hoje em dia, a doutrina moderna do direito constitucional prefere adotar o termo separação das funções estatais, tendo em vista que o poder do Estado é um só e não pode ser dividido. Tudo bem até aqui? Mas vamos à nossa realidade. O artigo 2º, como eu disse, diz: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Então, nós temos aqui, logo no princípio da tripartição de poderes, outros 2 princípios. O princípio da independência e o princípio da harmonia. Os poderes, os 3 poderes da União, eles são independentes, de forma que um poder não é superior ao outro, mas eles são harmônicos. Eles devem agir em conformidade com uma mais perfeita harmonia. E esse sistema foi criado para estabelecer um sistema de freios e contrapesos. Como assim? A ideia é que um poder exerça controle sobre outro poder simultaneamente, de forma que um poder possa ser controlado e não seja absoluto. Tudo bem? Mas vamos lá, nós temos o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Cada um desses poderes possui uma função típica. O poder legislativo possui a função típica de legislar, de criar o direito. Já o poder executivo possui a função típica de administrar, de aplicar as leis de ofício, independentemente de provocação. E o poder judiciário possui como função típica a função jurisdicional, que é dizer o que é o direito num caso concreto, num caso de conflito, de julgar as pessoas e as situações. Essas são as funções típicas de cada um desses poderes. Porém, cada poder exerce também as funções atípicas de outros poderes. Como assim funções atípicas? Vejam só, o poder legislativo também exerce de forma atípica a função administrativa. Quando, por exemplo, faz um concurso para policial legislativo. Realizar concurso público é função administrativa. O poder legislativo também exerce de forma atípica a função jurisdicional.
quando o Senado Federal julga o presidente da República em caso de crime de responsabilidade. Beleza? O Poder Executivo exerce a função atípica, a função legislativa de forma atípica, quando, por exemplo, o presidente da República edita medidas provisórias. E exerce a função jurisdicional quando julga os recursos administrativos contra os seus próprios atos, contra os seus servidores, num processo licitatório. E aqui cabe um parêntese importante, que a maior parte da doutrina entende que o Poder Executivo não exerce a função jurisdicional porque essas decisões não fazem coisas julgadas, elas podem ser revistas pelo Poder Judiciário, beleza? E, por fim, o Poder Judiciário exerce de forma atípica a sua função administrativa, quando, por exemplo, faz uma licitação para comprar carros oficiais para os magistrados, e a função legislativa, quando edita, por exemplo, uma súmula vinculante, quando faz os regimentos internos dos tribunais, que às vezes estabelecem normas para recursos, ou na sentença normativa da Justiça do Trabalho. Tudo bem? É importante a gente lembrar daquele sistema de freios e contrapesos. Lembra que eu disse para vocês? Como que ele funciona? Como que um poder exerce controle sobre o outro? Vamos lá. Imaginem que o Poder Legislativo faz um projeto de lei. Aprova esse projeto de lei. Ele encaminha para o presidente da República para sanção ou veto. Ou seja, o presidente da República pode vetar um projeto de lei do Poder Legislativo. Beleza? O Poder Legislativo aprova uma lei. O Supremo Tribunal Federal, Poder Judiciário, pode dizer que essa lei é inconstitucional. O Poder Legislativo pode retirar o presidente da República se ele cometer um crime de responsabilidade, por meio de um processo de impeachment. É o presidente da República quem indica os membros do Supremo Tribunal Federal. Então vejam, nós temos um sistema de freios e contrapesos funcionando por meio das instituições. Tudo bem? Então essa é a ideia principal que nós temos sobre a teoria geral do princípio da tripartição dos poderes, do princípio da separação dos poderes. Você gostou? Você curtiu? Dá um like aí, compartilha com seus amigos, que a nossa ideia é compartilhar conhecimento de forma gratuita. É isso aí, um abraço, até a próxima!